gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é sexta-feira. Sextou, estamos com esta palavra de Deus, essa Bíblia. Olha só que linda. E hoje vamos dar continuidade na leitura no livro de Mateus, capítulo 3. Então vamos iniciar a leitura que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então João Batista, ele era um discípulo, e ele batizava as pessoas por meio da água, né, no rio. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então os fariseus e saduceus eram um grupo religioso, né? Eles eram mais letrados do que João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então João, ele diz o seguinte, que toda árvore, a gente é como uma árvore, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então ele simboliza a gente como uma árvore. A árvore sempre tem que dar fruto, né? Muito bom dar fruto. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele já profetizava que havia outro que é maior que ele, que iria, né, batizar as pessoas. E João Batista batizava com a água. Isso. E iria vir outro que batizava com fogo, a qual iria batizar as pessoas com fogo, né? Com o Espírito Santo. Que é simbolizado fogo. E em sua mão tem a palha, limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então ele diz aqui, no versículo 12, um simbolismo, né? O trigo e a palha. A palha vai ser queimada no fogo, ou seja, a palha, o batismo de João, o batismo de Jesus. Veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, nos próximos versículos, Jesus, né, ele já está adulto, ele chega a João Batista, né, e pede para que João Batista possa batizar ele, porque ele se fez como menor, né. Vamos para o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, depois que Jesus foi sido batizado por João Batista nas águas, ele foi para o deserto. Foi o Espírito que levou ele, o Espírito Santo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, o diabo: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse:
está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai ter, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então a gente pode observar aqui que Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo para o quê? Para se curvar ao diabo, e assim o diabo ia dar o quê? Toda a fama, Todos reinos. todos os reinos para Jesus. Mas Jesus, ele para nós, para nos salvar. Então, Jesus ele respondia através das escrituras já reveladas. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zabulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então Jesus, andando na beirada do mar, viu dois homens, dois irmãos, e chamaram eles para fazer a obra de Deus, né? Para chamar mais pessoas para o reino de Deus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Então a gente pode observar aqui que Jesus, quando ele acabou de ser batizado pelo Espírito Santo, ele foi batizado por João Batista, e nisso desceu a pomba em forma do Espírito Santo. Ele foi andando pelo povoado, e aí ele foi chamou dois irmãos
em Janaína, Isso. que eram pescadores, para pescar homens. Pescar homens era para chamar as pessoas para o reino de Deus, se converter para o reino deixar, de ou Deus. seja, João viu, né? João não. Jesus viu o que eles estavam fazendo e logo em seguida chamou eles para algo maior. Para eles largar, deixar o que eles estavam fazendo antes de verem Jesus, e agora Jesus estava chamando eles para fazer algo novo. Algo novo, algo diferente, maior. algo maior. Isso. Simbolizando pescar pessoas, né? Converter as pessoas. Mas antes disso, o Jesus, ele estava tendo um duelo com o diabo. Isso, lembrando que queria, foi... né? Isso, foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto, para ele passar por essa prova, para depois ele ir converter e fazer os milagres. Então, curar os paralíticos, isso. Os doentes. Antes ele teve uma disputa ali com o diabo. E sempre ele tentando jogar para tentar falar, convencer ele. Então o diabo ele tentava usar a palavra da Bíblia para tentar convencer Jesus, né? Para ele não fazer a obra de Deus. Então este foi o capítulo 3, o capítulo 4 do livro. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Até mais.